Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos César Iga e a partir de agora nós vamos começar aulas de Ciências Humanas. E o tema da aula de hoje é Formação dos Estados Nacionais. Hoje nós vamos ver como os Estados Nacionais europeus foram formados ali no comecinho da Idade Moderna. Então, vem comigo para a gente começar os nossos estudos. Olha só, gente, aqui nós precisamos saber do contexto histórico, saber do momento em que aconteceu a formação desses Estados Nacionais. Vamos lembrar que essa formação aconteceu ali no começo, bem nos primeiros momentos da Idade Moderna. Da Idade Moderna. Então é muito importante você saber disso, do período, do contexto histórico em que surgiram as primeiras monarquias nacionais lá na Europa. Surgiu na Idade Moderna, principalmente no século XVI, ali 1500, aquele período marcado pela formação dos Estados Nacionais. É um período que nós temos o renascimento comercial. As atividades comerciais começam, ou melhor dizendo, voltam a ser a principal atividade econômica da Europa. Vamos lembrar também, pessoal, que o período anterior da Idade Moderna, que nós chamamos de Idade Medieval, a atividade econômica principal era a agricultura. E no renascimento comercial, nós temos o retorno das trocas comerciais. Que trocas eram essas, professor? Principalmente as especiarias que vinham lá do Oriente. Eram canela, pimenta, entre outros produtos que fizeram muito sucesso na Europa. Então, durante esse período, a atividade comercial voltou a se destacar na Europa, tá certo? Vamos continuar aqui no slide? Olha só, gente. Então, o contexto histórico do surgimento dos Estados Nacionais é este, na Idade Moderna, no século XVI, o comércio voltando a ser a principal atividade econômica e também nós temos o retorno das cidades, isso mesmo, as cidades elas voltam a ser povoadas. Vamos lembrar novamente que no período anterior, na Idade Média, como a maioria da população vivia no campo, nós dizemos que é um período de ruralização, em que o campo se torna o local principal da sociedade medieval. Já na sociedade moderna, que é esse período que nós estamos trabalhando, nós temos uma inversão. Ao invés de ser o campo, agora as cidades é que vão se tornar este local importante para o desenvolvimento da sociedade moderna. Então as cidades voltam a se encher de pessoas, tanto é que essa atividade comercial que nós acabamos de falar, ela acontecia nessas cidades. Então, ao contrário do período anterior à Idade Moderna, nós temos nesse período moderno o ressurgimento das cidades. E por que ressurgimento? É porque nesse período medieval nós tivemos o campo sendo o principal espaço de desenvolvimento da sociedade. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, Grécia, Roma, nós tínhamos as grandes cidades, cidades que até hoje nós admiramos, que até hoje têm esse destaque na nossa cultura. Por exemplo, Atenas, Esparta, Roma. Então, essas cidades voltam a ganhar um novo impulso, muito mais propício para as pessoas deixarem o campo e se deslocarem para as cidades, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui na nossa aula de História que a formação dos Estados Nacionais aconteceu durante um período de grandes mudanças na Europa. A Idade Média já estava entrando em crise, a Idade Moderna surgindo, e os reis se tornaram grandes figuras nesse espaço. Os reis começaram a acumular poder. Na Idade Média, nós vimos que os reis eles eram líderes, eles eram chefes militares. Eles tinham muito mais uma função de guiar o seu exército. Já na Idade Moderna, nós vemos os reis com poderes políticos. Esses reis administrando de uma forma absoluta os seus reinos na Europa, tá certo? Vamos voltar aqui para o slide? Então, nós vemos também
surgir juntamente com esse renascimento comercial, nós vemos surgir a burguesia. Quem era a burguesia? A burguesia, primeiramente, eram os comerciantes. Comerciantes. Eram as pessoas que vendiam aquelas especiarias, que vendiam aqueles produtos orientais, como nós falamos agora há pouco. Ou seja, os burgueses eram as pessoas que tinham dinheiro, que tinham grana. Então, são eles que vão realizar essas trocas comerciais. Vamos lembrar também, pessoal, que nesse período nós vemos surgir as feiras, né, que eram os locais onde as pessoas, os comerciantes, faziam as suas negociações dos seus produtos também. Tá legal? Tá certo? Então, vamos lá, gente. Além da burguesia, nós temos também a nobreza. A nobreza que já existia no período medieval, porém, na Idade Moderna vai começar a entrar em crise. Os nobres vão perder muito dos seus privilégios, muito por conta do fortalecimento da burguesia. É aquela velha história, se uma classe está decadente, outra está ascendente. Porém, tanto a burguesia ascendente como a nobreza decadente, eles vão ser grandes aliados dos reis absolutistas. Então esses reis, eles tinham tanto poder que todo mundo queria ficar perto dele. A burguesia, querendo usufruir desses poderes que os reis estavam tendo na Europa, e a nobreza não querendo perder os privilégios que elas tinham desde o período medieval, tá certo? Então, vamos lembrar mais uma vez, pessoal, que o contexto histórico que nós estamos estudando, esse contexto da formação dos Estados Nacionais, é o quê? Como é que é esse contexto? É um período de grandes mudanças na Europa, é o período em que o comércio volta a ser a principal atividade econômica, é o período que as cidades também voltam a ser o principal lugar onde as pessoas, onde a sociedade vai se estabelecer. É um período marcado pela ascensão da burguesia e pelo declínio da nobreza, e também é o período marcado pela aliança entre essas duas classes com o rei. Então, o rei estava tendo poderes absolutos, né? Por isso que nós falamos que essas monarquias que vão surgindo nesse período, no século XVI, são monarquias absolutistas, ou seja, o rei tem poder absoluto. O rei tem poder político, poder econômico, poder social, poder cultural, poder religioso também, tá certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, pessoal. Depois que nós vimos esse contexto histórico, agora nós vamos ver o destaque que se dá para o rei. Por que será que o rei ou monarca, né, a pessoa que detinha o poder lá na Europa no século XVI, durante a formação dos Estados Nacionais, por que será que ele foi tão importante nesse período? Olha só, gente, primeiramente, ele foi importante por causa, né, da criação do Exército Nacional, ou seja, ele vai manter a liderança das tropas, né, dos seus soldados, só que com uma diferença. Se lá na Idade Média o rei ele tinha a liderança dessas tropas, mas de uma forma local, apenas nos feudos, na formação dos Estados Nacionais, o rei vai liderar os exércitos nacionais. Olha que interessante, pessoal. Então, o rei ele vai ampliar os seus domínios. A partir de agora, nós vamos ter tropas formadas por soldados que nasceram naquele reino. Soldados que vão fazer de tudo para dar a sua vida, se possível for, pela vida do seu rei, pela defesa do seu reino. Ao contrário dos períodos anteriores, em que o exército defendia muito mais os feudos, algo mais fechado, na época da Idade Moderna nós vemos os exércitos se destacando e muito nesse período. Inclusive, uma personagem muito importante da história, de muito destaque, vai surgir nesse momento, que é a Joana d'Arc, uma camponesa que participou da Guerra dos 100 Anos, a guerra envolvendo a França e a Inglaterra. Ou seja, nesse período, nós vemos esses reinos se organizando a partir do seu exército nacional. Então, a figura do rei, ela era de extrema importância. A figura do rei era o líder, aquele que mediava conflitos, como eu falei agora mesmo, era aquela pessoa que dava a última palavra, era aquela pessoa que
Todos falavam, mas quem decidia era ele. Por isso que nós falamos que o rei absolutista ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder militar, ele tem poder político, poder econômico, poder social. Né? Quando o rei passava, né, por qualquer lugar, as pessoas faziam reverência, né, reconhecendo a importância do rei. Tá legal? Beleza? Joinha. Então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Olha só, além da importância do monarca, além dele criar um exército nacional, um exército formado por soldados nascidos na sua monarquia e que as defenderiam nas guerras, nós temos o rei também como uma figura mediadora, aquele que iriam equilibrar os conflitos entre as classes sociais. E para um rei mediar os conflitos entre as classes sociais era uma coisa muito boa, porque ele poderia muito bem beneficiar cada uma dessas classes em confronto, em conflito, de acordo com seus interesses. Ele poderia muito bem favorecer a burguesia em desfavor da nobreza e vice-versa. Então a figura do rei se tornou importante por causa disso, porque ele conseguiu unir as pessoas, ele conseguiu unir os soldados, ele conseguiu unir as classes, ele conseguiu unir também os reinos. Várias monarquias foram formadas a partir de reinos separados também. Tá legal? Beleza, gente? Olha só, como nós falamos, né, o rei vai se tornando tão importante que o poder acaba se centralizando em suas mãos. O rei, ele se torna o rei absoluto, né? Nós temos o absolutismo. Por isso que nós falamos que nesse período nós temos as monarquias absolutistas, ou seja, a monarquia governada por reis que tinham poder absoluto, aquele poder incontestável, aquele poder em que o rei determinava, o rei decretava e todo mundo tinha que aceitar, tá certo? Então vamos retomar aqui a importância do monarca, a importância do rei. Olha só, por que ele foi tão importante nesse período de formação dos Estados Nacionais? Primeiro, por conta da criação do Exército Nacional, ou seja, a criação de tropas que vão defender essa monarquia. O rei vai se tornar o principal mediador de conflitos, então as classes sociais vão se unir em torno do rei. Em vários filmes, pessoal, a gente vê isso. A gente vê o rei lá sentado no seu trono, enquanto cada pessoa fala em cada ouvido do rei. E depois cada uma fala, o rei vai decidir o que tem que fazer. E de acordo com a tradição, os reis absolutistas, eles reservavam um dia específico justamente para julgar esses conflitos. Ele se sentava no trono, as pessoas chegavam até ele, expunham os seus problemas e no final o rei decidia. Então veja que até poder de justiça era o rei que determinava. Então quando falamos de poder absoluto, quando falamos de absolutismo, nós falamos também desses reis que determinavam como se deveriam ser as leis. Ele era a lei, né? Tanto é que eu até trouxe a imagem desse rei aqui, que vocês estão vendo na tela agora, né? Que é o rei Luís XVI, lá da França. Né? E ele é a principal representação dos reis absolutistas. Por quê? Porque ele soltou uma frase que ficou emblemática. Né? Ele dizia que o Estado sou eu. Olha só, gente, o melhor exemplo de reinado absolutista é esse, né? Em que o Estado é ele, rei que governa, e as pessoas devem aceitar todas as determinações reais. Tá legal? Certinho? Vamos continuar então? Vimos o contexto histórico, nós vimos o momento que surgiram esses estados nacionais, século XVI, transição da Idade Média para a Idade Moderna, comércio, renascimento comercial, renascimento urbano também. Acabamos de ver agora a importância do monarca nessa formação dos Estados Nacionais e agora nós vamos para as questões econômicas. Vem comigo aqui para o slide, pessoal. Olha só, nós temos aqui, meus queridos, nesse período, né, na economia, a gente vê surgir uma prática econômica chamada de mercantilismo. Né, é uma prática, né, econômica que a partir de agora nós vamos ver as suas principais características. Olha só, gente. Primeira característica,
controle do Estado na economia. Olha só, gente, eu acabei de falar. Se o rei tinha poder sobre a política, se o rei tinha poder sobre as pessoas, se o rei tinha poder para decidir o que estava certo e o que estava errado, é claro que ele também iria decidir sobre questões econômicas. É claro que ele queria também dar o pitaco dele, ele queria também decidir sobre os rumos da economia para o seu reino. Então, quando eu falo de controle do Estado na economia, é nesse sentido. É quando o rei ele determina como deve ser a economia, tá certo? Vamos voltar para o slide? Olha só, os reis, juntamente com o apoio da burguesia, assumiram o controle da economia nacional. Vou até sublinhar isso aqui, gente, ó. Quando nós falamos de Estado nacional, eu estou falando de nação, né, de território, tendo como objetivo o fortalecimento do poder central e a obtenção dos recursos necessários para a expansão do comércio. Então, se o comércio estava renascendo, nesse período que nós estamos vendo de transição da Idade Média para a Idade Moderna, com a implantação do mercantilismo, esse poder se tornou ainda maior. Então, o comércio ele começa a se expandir. Tanto é que daqui a algumas aulas vocês vão ver comigo como é que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E os portugueses vão chegar aqui no Brasil dentro desse contexto. Então, você aí que está me assistindo aí em sala de aula, você vai poder estudar um pouquinho da nossa história, da história do Brasil aqui comigo, tá legal? Então, gente, olha só, outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável, ou seja, é a capacidade que uma nação tem de exportar mais do que importar. Não entendi, professor. Me explica. Te explico agora. O que significa a palavra exportar? Exportação. Quer dizer o quê? Que você vai vender lá no estrangeiro. Você tem um produto e você vai vender para outra pessoa em outro lugar. E o que significa importar? É justamente o oposto. É quando você compra produtos vindo de fora. Então veja que é um comércio muito mais amplo, né? Um comércio entre as nações. Então quando um país ele exporta muito, quer dizer o quê? Que o seu produto está muito valorizado. No caso do Brasil, por exemplo, quando o Brasil ele exporta muita soja lá para a Europa, quer dizer que essa soja está valorizada. Mas como é que eu sei que ela está valorizada? Justamente por conta dessa procura. Muitas pessoas estão querendo comprar a soja e o Brasil tem uma soja que o mercado europeu deseja. Então o Brasil vai vender demais. E se acontece o contrário, por exemplo, o Brasil ele importa, ou seja, ele compra de outras nações determinados produtos, quer dizer o quê? Quer dizer que há uma carência desse produto aqui dentro. Quantas vezes a gente já viu na imprensa falando que o Brasil exportou tal produto de tal país porque estava em falta no nosso mercado. Isso já aconteceu demais na nossa história. Então, quando uma nação ela exportava, ela vendia demais para outras nações, quer dizer que a economia estava bem, quer dizer que era um sinal de riqueza. Agora, quando essa nação comprava dos outros, era sinal de que alguma coisa não estava bem. Havia alguma carência dentro desses reinos, dessas monarquias nacionais, tá certo? Então, dentro do mercantilismo, dentro dessa prática econômica, nós vemos o quê? Além do rei intervir no Estado, nós vemos o que? A necessidade de se exportar mais e importar menos. Isso que é balança comercial favorável. É quando você, no final do dia, vê que o caixa, vê que a sua renda ela está positiva, ou seja, você vendeu mais do que comprou, então tem dinheiro no caixa, tá legal? Outra característica do mercantilismo é o monopólio. Os governos interessados na acumulação de capital rápido determinaram o monopólio sobre as atividades mercantis e manufatureiras na metrópole e nas colônias. Ou seja, é o exemplo de Portugal. Portugal tinha o monopólio sobre o Brasil. Nós vamos ver daqui a algumas aulas, quando falarmos da colonização brasileira, nós vamos ver que tudo que o Brasil tinha era enviado para Portugal. O açúcar ia para Portugal, o ouro para Portugal. Então veja que Portugal tinha o monopólio. Às vezes você aí na sala de aula está me perguntando, professor, mas o que é monopólio? Quer dizer o que? O domínio. Quer dizer que um país, quer dizer que um grupo está dominando determinada atividade econômica.
Então, quando eu falo que Portugal, ele determina, quer dizer, ele domina, né, melhor dizendo, determinada atividade comercial, quer dizer que ele tem o monopólio. Apenas ele, somente ele, pode praticar essa atividade comercial. Por mais que o Brasil quisesse vender cana-de-açúcar para outros países, não poderia, porque Portugal era a nossa metrópole, ou seja, era o nosso colonizador, tá certo? Beleza? Então vamos continuar, pessoal. Então nós vimos, né, aqui no mercantilismo, essa prática econômica característica, né, da Idade Moderna, os primeiros séculos da Idade Moderna. Nós vimos aqui, ó, controle do Estado na economia, a balança comercial favorável, o monopólio, e agora nós temos mais duas características: protecionismo. De fato, protecionismo vem mesmo de proteger. Proteger, olha só, ocorria por meio de barreiras alfandegárias, ou seja, de taxas, de tarifas, né, que consequentemente aumentavam os preços dos produtos importados. Olha que interessante, pessoal, muito do que nós estamos vendo aqui em sala de aula, você pode perceber isso nos dias de hoje. Por exemplo, quando lá nos Estados Unidos, que é um país muito protecionista em determinados produtos, quando por exemplo, o milho brasileiro tem uma dificuldade muito grande para entrar nos Estados Unidos. Por quê? Porque para proteger os seus produtores de milho, o que o governo norte-americano faz? Aumenta os impostos. Então, se o milho brasileiro entra no mercado norte-americano, vai pagar mais imposto, não vai? Vai. E esse imposto ele vai ser revertido aonde? No preço lá na gôndola do supermercado, lá na prateleira do supermercado. Ou seja, vai chegar naquela prateleira muito mais caro. Então, o consumidor norte-americano vai fazer o quê? Ele vai preferir o produto mais barato, que é o produto feito dentro dos Estados Unidos. Então, essa atitude do governo norte-americano de aumentar o imposto dos produtos que são importados, né, para defender os seus produtores, é uma medida protecionista. Então, meus queridos, vejam que, estudando história, você também compreende várias coisas, né, que acontecem no seu dia a dia. Tá legal? Certo? Então, protecionismo é isso, é proteger a economia doméstica. Tá legal? E, por fim, nós temos o metalismo. Sim, metalismo tem a ver com metal, mas não é qualquer metal, é metal precioso, tá certo? Não é à toa, pessoal, precioso, não é à toa, pessoal, que quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles procuraram era ouro. Por que será que eles queriam ouro? Porque o ouro é um metal precioso e eles queriam esse metal precioso. Mas por que eles queriam esse metal precioso? Agora vocês estão vendo as práticas comerciais que estavam em vigência na Europa. Então, quando a gente começa a compreender isso, fica mais interessante quando nós estudamos a nossa história. Aí nós começamos a entender o porquê dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles queriam tanto encontrar ouro ou qualquer outro tipo de metal precioso, porque lá na Europa estava precisando, por conta dessas características que a gente acabou de ver. Tá legal? Tá certo, pessoal? Na aula de hoje, então, nós vimos a formação dos Estados Nacionais. Nós vimos que esses Estados Nacionais, essas monarquias nacionais, surgiram na transição da Idade Moderna da Idade Média para a Idade Moderna. Nós vimos também que a burguesia e a nobreza, né, elas estavam, a burguesia surgindo e a nobreza em decadência. Nós vimos também o porquê do monarca, do rei, ser tão importante na formação desses Estados Nacionais. E, por fim, nós vimos uma prática econômica desse período chamado mercantilismo. Tá legal? Então, pessoal, antes de nós encerrarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma atividade. Eu gostaria que vocês, né, que a gente pudesse até mesmo ver, né, essa atividade, se vocês estão vendo aí na tela, para revisão do que nós fizemos. Olha só, pessoal, Luís XIV da França, que é aquele rei que eu mostrei para vocês alguns slides anteriormente, foi considerado o modelo de monarca absolutista. Sua expressão, o Estado sou eu, traduz uma premissa básica, ou seja, uma ideia básica da formação do Estado moderno, que é o rei como aquele que não intervém no Estado. Ora, se ele não intervém no Estado, ele não tem
poder tão absoluto, tão absolutista, não é verdade? O rei, como primeiro cidadão do Estado, também não. O cidadão é aquele que participa do Estado? Não. O cidadão é aquele o quê? Que também participa da política, né? E não da administração do Estado em si. C. O rei como aquele que apenas simbolicamente tem o poder político? Negativo. O simbolicamente não. Se falasse assim, o rei como aquele que possui poder absoluto político, aí sim. D. A generosidade do monarca para os seus súditos? Também não. Imagina alguns desses súditos descumprindo uma ordem do rei. Você acha que o rei vai perdoá-lo? Não. E surgiu então a letra E. O rei como fonte da soberania nacional. Ora, se o Estado sou eu, né, como diz o rei Luís XVI, então tudo vem do rei, inclusive a soberania nacional. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa história, tenham aprendido um pouco mais sobre a formação dos Estados Nacionais e na próxima aula nós voltamos. Até mais, gente. Tchau, tchau.